no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, está no ar o Abre Aspas. Destaques desta edição. São José dos Campos libera drive-thru em frente aos comércios durante fase emergencial. São Sebastião inclui barbearias e lojas de construção entre atividades essenciais. Marcelo Queiroga aceita convite de Bolsonaro e assume Ministério da Saúde. Bolsonaro é denunciado na ONU por tragédia humanitária na pandemia. Essas e mais notícias agora no Abre Aspas. Nesses tempos de pandemia aqui em casa, todo mundo ganhou uma função. Mas minha esposa diz que eu faço tudo errado. Ah, tudo bem, pelo menos eu não tô moscando. Aí esses dias eu limpei bem as calhas, virei as garrafas e desfiz dos pneus velhos. Tudo isso pra não dar chance pro mosquito da dengue. A minha esposa ficou feliz, claro. Disse que eu acertei na mosca. Quer dizer, no mosquito. Contra a dengue, não fique moscando. Previna-se. Prefeitura de São José dos Campos. Terça-feira, 16 de março, começa mais um Abre Aspas. Comigo, Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia para vocês que estão acompanhando o Jornal Abre Aspas nesta terça-feira. Sempre frisando que o Jornal Abre Aspas é um jornal que conta com a sua participação, seja pelas redes sociais da SP-Rio+, Facebook, YouTube, WhatsApp que você está vendo aí na tela. Você pode enviar fotos, vídeos, relatos. A nossa redação de jornalismo estão atentos aqui para vistoriar tudo isso, também pelo Facebook do Jornal Vale, assim como já fez aqui os nossos seguidores. Deixa eu pegar aqui, Cleiton Luiz Procópio e Zélia Faria, que mandaram aqui bom dia pra gente, ótimo dia para vocês. E para vocês que acompanham o jornal aí, ou pela Fink TV, ou pela web rádio SP-Rio+, essas e todas as outras notícias estão atualizadas durante todo o dia no portal da sprriomais.com.br. Pois é, Douglas, e eu quero mandar um abraço especial hoje, claro, sempre um prazer ter todos vocês conosco, mas principalmente aos nossos ouvintes aí, que ontem eu recebi uma mensagem no meu inbox aqui, que a gente sempre fala de todo mundo, viu, Douglas, que está assistindo e tal, mas a gente tem uma audiência bem grande também de ouvintes, então vai aqui, a gente não quer desprezar ninguém, não. Nosso muito obrigado a todos os ouvintes aí em deslocamento e tudo mais que conferem o Abre Aspas todos os dias conosco. Muito obrigado pela audiência, tá bom? E o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, anunciou ontem permissão para que os estabelecimentos comerciais considerados não essenciais e que não possuem estrutura para atenderem drive-thru possam adotar o sistema durante a fase emergencial. Nesta fase do Plano São Paulo, os estabelecimentos como lojas de roupas e restaurantes ficaram proibidos de realizar a venda de balcão. O decreto publicado no início da noite de ontem dá flexibilidade para que os comércios usem o espaço da rua em frente ao estabelecimento para entregar as mercadorias. Confira o vídeo. Então, nós pensamos aqui e vamos fazer também, já que estamos numa fase emergencial, vamos fazer uma solução emergencial. E aí eu vou contar com você com essa solução emergencial, tanto o cidadão comum, para ele ser solidário a esses comércios, quanto o próprio comerciante. Então, hoje nós vamos publicar um decreto para você poder usar a rua na frente do seu estabelecimento, para fazer o seu drive-thru. Então, você vai poder usar ali as vagas da frente do seu estabelecimento para poder entregar o seu produto sem a pessoa precisar sair do carro. Então, nós vamos divulgar as vagas certinhas, você vai poder pedir não uma autorização, mas vai informar que você está usando essas vagas, para que a gente possa ficar sabendo, vai ter um e-mail, um local para você fazer essa informação, nós vamos orientar como você, comerciante, pode fazer. Então, todo comerciante que tiver sua lanchonete, seu restaurante de frente para a rua, vai poder usar a rua, nesse momento, até dia 30, para fazer o seu drive-thru. É um jeito, não de resolver, mas de minimizar o impacto. Pois é, como informou o prefeito, os interessados, atenção, deverão solicitar a autorização, tem que ter autorização, pelo e-mail
cco@sjc.sp.gov.br. É CCO, o que você já está acostumado para São José dos Campos, sjc.sp.gov.br, com nome completo, RG, CPF, nome do comércio e o CNPJ, bem como o endereço claro do drive-thru. Ainda segundo o decreto, a intervenção da via só poderá ser feita com autorização impressa e colocada no local. É imprescindível ter a autorização, respeitando datas e horários estabelecidos. O local será vistoriado pela equipe de agentes de mobilidade, que podem solicitar eventuais ajustes na intervenção para a melhoria da fluidez e segurança do local. Atenção também, não será permitido a ausência do motorista do veículo, ou seja, a ausência no caso aqui é o motorista chegar e sair do carro para fazer. Tem que ficar no carro, tá bom? E é recomendado, claro, o uso do pisca-alerta durante a permanência na fila do drive-thru. A medida é válida inicialmente até o dia 30, que é 30 de março agora, que é a data estipulada para o final da fase emergencial no estado de São Paulo. É um começo, né, Douglas? Exatamente. Reforçando o e-mail aí pra gente, Pedro vai colocar na tela, é o cco@sjc.sp.gov.br. O e-mail tá aqui na tela enquanto eu for dando outras informações. Então eu tô aqui no Plano São Paulo, na fase emergencial vermelha aqui para todo o estado. Então vamos descendo e vendo quais comércios que a gente já falou, mas vamos repetir, que terão que adotar aí o modelo de drive-thru segundo o governo estadual e agora também segundo a prefeitura. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui os comércios que terão que adotar este modelo de trabalho. Os estabelecimentos comerciais em geral não podem mais aí realizar o take-away ou a venda de balcão, então terão que realizar o trabalho de drive-thru ou delivery. Comércio de material de construção agora nessa fase também terá que realizar este tipo de venda. Os comércios de produtos eletrônicos também. Venda somente drive-thru ou delivery. Já os supermercados aí seguem normalmente. As padarias também podem realizar somente o drive-thru, proibição da venda de balcão. Já os outros setores que a gente já falou aqui, que tem permissão e não tem permissão, você pode conferir lá no portal da SP Rio Mais. Pois é, válida a tentativa, nós temos que todos colaborar uns com os outros para que a coisa funcione. Então é importante também que os comerciantes entendam este momento e não tentem, infelizmente, eu sei que são poucos, mas infelizmente, dar aquela burladinha. A mais não funciona. As regras estão muito claras aqui, é uma tentativa, porque existe um decreto estadual com relação a tudo isso. Então é importante que cada um cumpra a sua parte e principalmente, acima de tudo também, o que a gente vem enfatizando há bastante tempo aqui no Abre Aspas, que é a serenidade, calma, muita calma. E você também que vai buscar, não vamos furar fila de carro, procure estacionar direito, vamos fazer as coisas dentro da regra que facilita para todo mundo, não é não, Douglas? Exatamente, a gente está pedindo isso, falando isso pra gente, para todo mundo aqui do Abre Aspas, calma. O momento esse momento é de calma, muita paciência. Óbvio que pode dar errado, óbvio que pode ser registrado fila em frente de outro comércio, mas é uma tentativa, como o prefeito falou, emergencial para ajudar os comércios nesta fase emergencial. E, Glauco, o pessoal está comentando, interagindo aqui conosco do Abre Aspas. A Mariene manda aqui bom dia pra gente, pegando mais comentários aqui na página da SP Rio Mais. Eugênia Menicucci, meu xará Douglas Xavier, Jennifer Oliveira, deixa eu pegar aqui outros comentários que estão aqui na página da SP Rio Mais. Eulália Ferreira, Valderi Teixeira, mandando bom dia pra gente. Ótimo dia para todos vocês que estão acompanhando mais uma edição de Abre Aspas. Pois é, Douglas, e para quem não tenha nenhum ciúmes, um ótimo dia aos nossos ouvintes também, né? Exatamente. Pois é. As 3 maiores cidades do Vale do Paraíba registraram juntas mais 18 mortes pela Covid-19 ontem. São José dos Campos confirmou mais 10 óbitos, totalizando 882. O município tem 49.730 casos confirmados, 3.490 suspeitos, 193 internados e 45.288 recuperados. A taxa de ocupação dos leitos da Covid está em
78,9%. Taubaté confirmou ontem mais 7 óbitos pela doença, totalizando 339. Tem 21.041 casos confirmados, 391 suspeitos, 116 internados e 19.374 recuperados. Taxa de ocupação dos leitos Covid, 78%. Jacareí, mais uma morte ontem. São 303 fatalidades pela doença. Tem 13.141 casos confirmados, 4.281 suspeitos e 12.279 recuperados. Se nós fôssemos municipalizar essa taxa de leitos aí, tanto São José quanto Taubaté estariam na fase vermelha com mais de 75% da taxa de ocupação dos leitos destinados para a Covid-19. E aí os números da vacinação nessas cidades que a gente também já deu o boletim da Covid. São José dos Campos já aplicou aí mais de 66 mil doses das 75 mil recebidas, das quais 16 mil aí 391 já foram em profissionais da saúde em 2 doses e mais de 4.840 idosos já receberam as 2 doses das vacinas contra a Covid-19. Já Taubaté, nós temos esse boletim epidemiológico aí, das quais mais de 21 mil pessoas se contaminaram com a doença. Falando sobre a vacinação novamente em Jacareí, mais de 6 mil pessoas já receberam as 2 doses da vacina. E a cidade alega ter aplicado mais de 20 mil doses, totalizando aí 5,91% da população. Média ainda muito pequena, mas já é um número positivo. Estamos contando com esse crescimento da vacinação nos próximos meses. Pois é. As equipes de fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba fecharam 26 comércios neste último final de semana, antes do início da fase emergencial do Plano São Paulo. De acordo com os fiscais das Secretarias de Urbanismo, Fazenda e Saúde, os estabelecimentos não eram considerados essenciais e estavam abertos após o toque de restrição, das 20 às 5 horas. Não houve nenhuma autuação. Segundo a Prefeitura, durante o dia, a orientação aconteceu em relação às praias, onde 19 ambulantes foram orientados a interromper os serviços. A atividade não está liberada na cidade. As equipes da Secretaria de Urbanismo ainda atenderam 15 denúncias de perturbação de sossego que deram entrada pelo canal 156. A Prefeitura informou ainda que o estacionamento ao longo da orla das praias está proibido enquanto durar a fase emergencial do Plano São Paulo. E essa fiscalização também segue aqui em São José dos Campos. A gente publicou matéria ontem no portal SPRio+, que está aqui atrás de mim, na qual a Prefeitura de São José dos Campos alega ter aplicado nesse final de semana cerca de 130 multas e apreendeu 22 veículos durante esse último final de semana da fase vermelha, já que hoje já estamos aí em vigência com a fase emergencial do Plano São Paulo. Destas 130 autuações, 92 foram por irregularidades de trânsito e 38 por som alto. Existe aqui uma multa, né, municipal por excesso de som que a Guarda Municipal e outros aí órgãos de fiscalização como Polícia Militar, agentes de trânsito estão controlando. Uma pessoa foi presa em flagrante por embriaguez ao volante, direção perigosa, desacato, resistência e dano ao patrimônio público, no caso a viatura aí da Polícia Militar. Além dessas autuações individuais, 7 estabelecimentos foram multados por descumprimento aí do Plano São Paulo. Ô Douglas, eu entendi direito, o cara estava desse jeito todo e bateu na viatura da polícia, é isso mesmo? Segundo a Prefeitura aqui, ele foi preso, olha só o detalhe, pelos seguintes crimes: embriaguez ao volante, que se comprovado é sim um crime não só de trânsito, mas um crime aí penal, direção perigosa, desacato, resistência e dano ao patrimônio público, que no caso foi uma viatura da Polícia Militar. Então, essa pessoa aí que foi presa teve o pacote completo nesse final de semana. Não, eu vou contar para você, acordar de ressaca no outro dia e começar a vir os flashes da lembrança, não deve ter sido fácil não, hein, Douglas? Exatamente, ainda mais aonde ele deve ter acordado, que com certeza não foi na casa dele. Não tenha a menor dúvida. Infelizmente a gente vê ainda uma série de coisas, uma série de autuações que são tristes para um momento triste também. E reforçando, no momento, ou nós nos unimos, ou a coisa só vai ficar muito mais difícil.
A Prefeitura de São Sebastião publicou ontem decreto no qual adere às regras da fase emergencial do Plano São Paulo, mas com alguns pontos de flexibilização. Na interpretação do prefeito Felipe Augusto, estabelecimentos como salões de beleza, barbearias e lojas de materiais de construção são consideradas como serviços essenciais, diferente do determinado pelo governo estadual. A cidade editou regras específicas para esses segmentos. As lojas de material de construção deverão realizar atendimento individualizado, com um consumidor por vez. Salões de beleza e barbearias, atendimento com hora marcada, podendo permanecer no estabelecimento apenas um profissional e um cliente por vez. Assim como no decreto estadual, o município proibiu o uso de praias e recomendou que igrejas não realizem missas e cultos, que as aulas da rede particular sejam feitas de maneira remota, assim como os trabalhos administrativos. A situação da ocupação de leitos é crítica na cidade. No domingo, São Sebastião atingiu 100% de ocupação das vagas destinadas à Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os 20 leitos estão ocupados e não há mais suporte clínico para novas vagas. E essa data, Glauco, 16 de março, é uma data muito importante para a cidade de São Sebastião, porque é o aniversário de São Sebastião, a cidade fazendo aí 385 anos da emancipação político-administrativa. Então temos aqui um vídeo da Prefeitura ressaltando que esse momento não é de comemorações, é sim aí de lembranças e principalmente cuidado com as vítimas aí da pandemia da Covid-19. Trazendo o boletim epidemiológico aqui, segundo a Prefeitura, até a noite de ontem, eram 6.367 casos confirmados, dos quais 82 vieram a óbito. A cidade tem ainda 5.912 recuperados da doença. Então, parabéns para São Sebastião pelo aniversário, mas infelizmente o momento não é de comemorações. Bombeiros fazem buscas por turista desaparecido em Rio e em Caraguatatuba. É realizada pelo Corpo de Bombeiros na manhã de hoje. O homem é um turista que desapareceu no rio Juqueriquerê, em Caraguatatuba. De acordo com a corporação, o homem entrou para nadar no rio no início da tarde de domingo e desapareceu. Pessoas no local fizeram o contato com o resgate, que entraram imediatamente no rio, mas não encontraram o homem. Ontem as buscas continuaram, mas o turista permanece desaparecido. E os bombeiros continuam no local, com equipes de mergulho e barcos. O homem é morador de Ilhabela. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Há 50 anos, médicos visionários iniciaram a maior cooperativa médica do Vale do Paraíba, uma das maiores do Brasil. Saúde sempre foi sinônimo de cuidado, conforto e acolhimento. E é isso que consideramos viver bem. Cuidar só é possível com vocação e humanização. Há meio século cuidamos com carinho e afeto das pessoas. Vivemos essa missão com conquistas e alegrias. Somos mais de 700 médicos comprometidos com esse ideal. Obrigado por fazer parte da nossa história. O Espaço Saúde do Vale Sul Shopping tem uma clínica de oftalmologia para cuidar dos olhos. A primeira com consultas em pronto atendimento. Confira todas as especialidades em valesul.shopping. Já pensou pagar por um carro top e receber um básico? Então, com a internet é a mesma coisa. Escolhendo a fibra ótica NIP-BR, sua residência ou a sua empresa recebe 100% daquilo que pagar. Consulte os nossos pacotes a partir de R$ 99,90. Com a NIP-BR, você tem sempre mais.
Estamos registrando um momento histórico para nossa cidade, registrando uma vida mais segura para todos. Porque com o programa São José Unida, os índices de criminalidade são os menores em 19 anos. Um trabalho integrado, com tecnologia de ponta e câmeras de vídeo monitoramento por toda a cidade. E vem mais inovações por aí com a implementação do novo Centro de Segurança e Inteligência. Quanto mais trabalhamos juntos, maior é a proteção para todos. Bom mesmo é viver em São José. Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aceitou nesta segunda-feira convite do presidente Bolsonaro para assumir o cargo de ministro da Saúde. Bolsonaro confirmou a indicação de Queiroga no início da noite, ao falar com apoiadores no Palácio da Alvorada. Ele se reuniu com o médico e disse que a conversa foi excelente. O cardiologista é apoiador declarado do presidente e bem visto pelos bolsonaristas. Marcelo Queiroga será o 4º ministro da Saúde de Jair Bolsonaro. Vamos aqui à última atualização do ministério lá do presidente, dos ministérios da lista de ministros do presidente Jair Bolsonaro. O atual ministro aí da Advocacia Geral da União é José Levi. Da Agricultura, Pecuária e Abastecimento segue sendo Tereza Cristina. Do Banco Central, Roberto Campos Neto, que não tem o status de ministro, mas faz parte do governo. Casa Civil, Walter Braga Neto. Cidadania, que já foi Onyx Lorenzoni, agora é João Roma. Ciência e Tecnologia, desde o começo do mandato também segue sendo Marcos Pontes. Comunicações, Fábio Faria. Defesa, Fernando Azevedo. Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Economia também, desde o início do mandato, segue sendo Paulo Guedes. Educação, Milton Ribeiro. Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, também desde o começo do mandato. Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Justiça e Segurança Pública, André Luiz Mendonça. Meio Ambiente, Ricardo Salles. Minas e Energia, Bento Albuquerque. Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Saúde, agora temos a última troca. Aqui estava Eduardo Pazuello, temos agora o novo ministro da Saúde. Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni agora. Transparência, Wagner Rosário e Turismo, Gilson Machado. Eu falei tudo isso porque a gente está tendo trocas constantes aí nos ministérios aí de Jair Bolsonaro e ele é o 2º presidente que mais trocou ministros desde a nova reconstituição aí da Constituição Brasileira em 88. Ou seja, nada de novo no feudo Brasil. Tudo a mesma coisa. Entra a direita, entra a esquerda. O Estado Brasil é um Estado atrasado, com uma administração burocrática, corrupta e totalmente ineficiente. A pandemia está mostrando isso muito claramente. Com relação à troca do ministro, de mais um ministro, seja lá o que for, mas particularmente o da Saúde, eu fecho com o camarote da Rede Globo de televisão que bravamente falou: o ministro da Saúde continua sendo Jair Bolsonaro. Eu acho que isso resumiu tudo. O resto é efeito pirotécnico de mais um governo aqui no nosso querido feudo Brasil. Eduardo Pazuello disse ontem que fechou o acordo para a compra de 138 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 produzidas pelas farmacêuticas Pfizer-BioNTech e Janssen. Serão 100 milhões de doses da Pfizer que já tem registro definitivo para uso no Brasil. Outras 38 milhões serão da Janssen, vacina de dose única do grupo Johnson & Johnson, que ainda não foi aprovada pela Anvisa. Pazuello afirmou que há 562,9 milhões de doses contratadas pelo governo com entregas previstas ainda em 2021. Pois é, somente ressaltando, nós temos aqui no Brasil somente 3 vacinas aprovadas para seus usos. A primeira aí em uso emergencial apenas e não definitivo é a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan aqui em São Paulo em parceria com o laboratório chinês Sinovac
lá da China. Outras duas vacinas que têm aí uso definitivo, ou seja, que não é apenas para uso emergencial, pode ter seu uso ampliado para mais que idosos, por exemplo, é a vacina de Oxford, produzida aqui no Brasil pela Fiocruz ou enviada aí pelo consórcio COVAX Facility, lá da Índia, e também a vacina Pfizer, produzida aí por laboratórios tanto da Alemanha quanto dos Estados Unidos, que ainda não chegou aqui no Brasil. A estimativa é que mais vacinas sejam compradas, como foi publicado ontem pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vacina da Janssen, da Johnson & Johnson, que ainda não tem aprovação no Brasil, mas é de dose única, e também a vacina Sputnik russa, que também está em tratativas aí com a Anvisa para ter a sua aprovação aqui no Brasil. Como a gente falou na matéria, o governo estima até o final do ano pelo menos a compra de mais de 560 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Número absolutamente expressivo, 562 milhões e 900 mil doses contratadas pelo governo com entregas previstas ainda em 2021. Na qualidade de brasileiro, como você que nos assiste aqui, eu acho pelo menos prudente desconfiar, porque até o momento o que nós temos visto é um enorme número de comunicações que não se processam. Era para ontem, ficou para amanhã, mas vamos ver para quando vai dar. Anunciar é fácil, o brasileiro está cansado, muito cansado de um disse-que-disse politiqueiro que não nos leva a nada. Então a nossa esperança, número absolutamente significativo, não tem a menor dúvida, nós precisamos ver se concretiza. Aliás, para o momento, nós queremos ver se alguma coisa que tenha um viés de planejamento, que tenha um viés de futuro, se concretize no nosso país. Não só em termos da pandemia, mas em termos de economia e de tudo mais que, a despeito, repito, da pandemia, continua a acontecer no nosso país. Então, é triste e nos cabe e nos foi infelizmente imputado o direito da desconfiança. Particularmente, eu vou acreditar vendo, vou acreditar quando chegar. Minha esperança continua. A Fundação Oswaldo Cruz anunciou que vai entregar as primeiras doses da vacina contra a Covid-19, produzidas pela instituição esta semana. Serão 1.080.000 doses até sexta-feira. As primeiras 500 mil vão ser entregues até amanhã. A entrega será feita ao Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, que fará a distribuição aos estados. Ainda de acordo com a Fiocruz, 3.800.000 doses de vacina serão entregues até março. A expectativa é que no final do mês a produção diária chegue a 1 milhão. O que eu acabei de falar das comunicações. Sempre há uma vaga para que espera-se que, deve ser que, e vamos ver se dá. Não é assim não, Douglas? Exatamente isto, porque essa expectativa é porque o governo federal aumentou aí a fábrica de vacinas da Fiocruz, tornando esta fábrica a maior da América Latina. Então a expectativa é que a produção chegue aí até o final do mês a cerca de 1 milhão de vacinas, então um número impressionante. Vale frisar que hoje no Brasil, 97% da vacinação está sendo realizada com as vacinas da Coronavac, do Instituto Butantan e do laboratório chinês Sinovac. Então a Fiocruz, que chegou a comprar aí no começo da pandemia cerca de 1 milhão de doses da vacina, agora pretende aumentar e muito esta produção e também distribuição da vacina de Oxford. Nós estamos a passo de tartaruga no meio disso tudo. Todo dia tem anúncio de comprar mais vacinas, repito o número, lindo, maravilhoso, mas está tudo lento, não basta comprar. Não basta falar que comprou. Se está lá, tem que chegar, tem que fazer uma logística imensa. O tempo passa, pessoas morrem, os ânimos se acirram e o governo não anda. Esta é que é a verdade. Vamos ver agora, com o novo ministro da Saúde, o que é que anda. Não é se anda. Vamos ver o que anda. Vamos aguardar. Enquanto isso, o Brasil registrou nesta segunda-feira 1.057 mortes associadas à Covid.
segundo dados, claro, divulgados pelo Ministério da Saúde. Também foram identificados 36.239 casos. O total de infecções no país subiu para 11.519.609. Os óbitos chegam a 279.286. 10.111.954 pacientes se recuperaram. O presidente Bolsonaro foi denunciado nesta segunda-feira, dia 15, na sede do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, por suposta negligência na condução da pandemia. A denúncia foi feita pelas organizações não governamentais, repito, pelas organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos, Comissão Arms e Conectas Direitos Humanos. As entidades acusam o presidente de promover uma devastadora tragédia humanitária, social e econômica no Brasil a partir de seu negacionismo. No discurso, as entidades ainda alegam que todas as medidas econômicas e sanitárias em vigor no Brasil ocorreram por determinação, vejam que interessante, dos poderes legislativo e judiciário federal, bem como de governadores e prefeitos. Qual é o tom da notícia? A denúncia foi pessoalmente contra o executivo, presidente Jair Bolsonaro. Vou repetir o final da notícia para vocês aqui. Econômicas em vigor no Brasil ocorreram por determinação dos poderes legislativo e judiciário, bem como de governadores e prefeitos. Contra quem é a denúncia? Fica pouco claro a gente entender. Fato é que organizações não governamentais têm esse expediente. Não estou dizendo quem tem razão ou quem não tem razão. Clara noção de um ataque direto ao Brasil, que tem muita culpa também por ter se vulnerabilizado frente a ações estapafúrdias e não ações devidas com relação à gravidade do momento e do problema. Com relação às ONGs, fica aqui a pergunta se a rigidez ocorre também a inúmeros países da Ásia e da África, sem contar algumas ditaduras na própria América do Sul que passam por problemas seríssimos. Este é um problema geral de países subdesenvolvidos e ou, entre aspas, desenvolvimento, ou é simples uma questão de opinião destas ONGs que com certeza estão debaixo do guarda-chuva protetor numa Genebra maravilhosa lá na Suíça. Qual será a intenção disso, Douglas? Glauco, vale frisar também que denúncias à ONU raramente trazem aí medidas efetivas. Essas denúncias geralmente têm o tom e principalmente as medidas acabam trazendo o descrédito internacional. Mas intervenção ou alguma medida efetiva raramente surge em efeito as denúncias feitas aí, seja por qualquer entidade à ONU. E nessa denúncia aí as ONGs também colocaram aqui um abre aspas sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele desdenha das recomendações dos cientistas, ele tem repetidamente semeado descrédito em todas as medidas de proteção, como uso de máscaras e distanciamento social. Promoveu o uso de drogas ineficazes, paralisou a capacidade de coordenação da Autoridade Federal da Saúde, descartou a importância das vacinas, riu dos temores da população, entre outros. Então, este é o tom da denúncia feita aí ao órgão internacional. Mas é o que a gente já repetiu. Raramente essas denúncias à ONU têm alguma medida efetiva a ser tomada. Eu não sei com relação aos senhores, com relação a mim como brasileiro, como cidadão que eu me considero, eu acho terrível qualquer um que venha falar do meu país sem estar aqui. É de direito de todas as ONGs, aliás, que se arvoram em todo o direito do mundo, desse e de outros mundos também. Mas há de se ter muito cuidado, um caráter absolutamente de propaganda não eficiente a essa altura do campeonato. Não, em nenhum momento, não estou tirando a responsabilidade de todos os poderes brasileiros, executivo, legislativo e judiciário, que um dia, se não agora ou se não no final desta pandemia, terão sim de se explicar à população brasileira uma montanha de atos que talvez não tenham sido adequados. Mas vir de uma ONG de Genebra,
que mal vê o resto do mundo, desculpe nesse sentido, pode até ver, porque eles têm todos os dados lá, né? Mas fazer isso daí não. Na qualidade de brasileiro, não é possível. Temos sim problemas, vamos resolvê-los, não sei quando, vamos resolvê-los, mas não precisamos ser tutelados por ONGs lá em Genebra, que nós nem sabemos da existência e que nem se dignam a vir aqui para sentir o que é realmente a coisa. Viver de Excel, de planilha de Excel é diferente. Lamentável. Rápido intervalo e voltamos com o tempo e finalmente o terceiro bloco. Até já. Outro dia eu fui na casa do meu vizinho. De máscara, né? Porque eu não fico moscando. Aí ele tava lá, todo prevenido, mantendo o distanciamento, mas só de mim. Porque na casa tinha vários focos de mosquito da dengue. Aí eu falei, você tá moscando. Dengue também mata. Aí ele fez uma cara meio de mosca morta, sabe? Ainda bem que boca com máscara não entra mosquito. Contra a dengue, não fique moscando. Previna-se. Prefeitura de São José dos Campos. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Nesse verão, com um gesto bem simples, o Paulo economiza energia. Assim como a Ana, que facilita a sua vida e ajuda a cuidar do meio ambiente. E por falar em cuidar, é isso aí, Ana. Cuidando pra conta de luz não subir muito. Agora é só relaxar, que nem o seu Nestor, que usa o WhatsApp para pedir a segunda via da fatura. É fácil e ainda sobra tempo para curtir o verão com quem mais importa. E a EDP está sempre pronta para ajudar você em tudo o que precisar, porque estamos todos ligados no verão. A luta não pode parar. Os índices de contaminação por coronavírus vêm aumentando. Por isso, os cuidados precisam ser ainda maiores. Use máscara ao sair de casa. Mantenha o distanciamento. Higienize as mãos frequentemente. E, se puder, fique em casa. Se estiver com sintomas, procure atendimento. Se todos priorizarem a vida, nós vamos vencer esse vírus. A luta não pode parar. Câmara Municipal de São José dos Campos. O Grupo Energy Telecom, através das suas 4 empresas, atua em todo o país integrando os principais serviços e soluções quando o assunto é tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, data center, Client and License, Cybersecurity e educação. Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. De volta com Abre Aspas desta terça-feira e aqui dos altos da Cassiano Ricardo. Dúvida, nuvens baixas ou neblina? Vamos saber com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A terça-feira seguirá o mesmo roteiro do tempo aqui na nossa região, né? Seguindo o que a gente viu ontem. O dia começa com um tempo um pouco mais fresquinho em algumas cidades da região, com mais nebulosidade, mas a tendência é de que a nebulosidade diminua ao longo da manhã já e o sol apareça com força, com bastante intensidade. Máxima prevista de 30 graus no Vale do Paraíba, 30 também no litoral, 29 em São Paulo e 26 na Serra da Mantiqueira. No final da tarde podem ocorrer aquelas pancadas isoladas de chuva, né, que a gente já está acostumado, que se ocorrerem poderão ter forte intensidade, raios e rajadas de vento. Atenção ao período da tarde também para a umidade relativa do ar, que pode ficar próxima dos 40%. Por isso vale o lembrete de beber bastante água. A tendência é de que essas condições do tempo se repitam aí pelo menos até a próxima sexta-feira. Caio Souza, da Squitter Meteorologia, para o jornal Abre Aspas. Pois é, meu caro Caio Souza, contagem regressiva para o outono. E já estamos aqui com um arzinho de mudança de estação. A natureza é pródiga mesmo. Muito obrigado, meu amigo Caio Souza. Grande abraço a você e a todos aí da Squitter Meteorologia, esse nosso grande parceiro aqui no Abre Aspas.
E o novo calendário da Copa América 2021, adiada para este ano, em razão da pandemia, foi anunciado ontem pela Confederação Sul-Americana de Futebol. O torneio será de 13 de junho a 10 de julho, lá na Argentina e Colômbia, com apenas 10 seleções após a desistência de Austrália e Catar, que eram países convidados. O Brasil é o atual campeão. A última edição foi em 2019. O jogo de abertura no dia 13 de junho será entre Argentina e Chile, lá em Buenos Aires. O Brasil estreia no dia seguinte contra a Venezuela em Medellín, Colômbia. O Scratch Nacional disputará todos os jogos da primeira fase na Colômbia, onde também será realizada a final da Copa América lá no dia 14 de junho, na cidade de Barranquilla. Para ficar por dentro aí do calendário completo é só acessar o portal SP Rio Mais. E ainda dentro do esporte, pela partida da volta da segunda fase da Copa Libertadores, o Santos enfrenta o Deportivo Lara, às 19h15 na Venezuela. O jogo da ida disputado na Vila Belmiro, o Peixe aí superou os venezuelanos por 2 gols e tem a vantagem do empate para avançar lá na Venezuela. Enquanto isso, na Europa, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid, de Espanha, e Atlanta, da Itália, se encontram às 5 da tarde no estádio Alfredo Di Stéfano. No jogo da ida, os espanhóis venceram por 1-0 e jogam pelo empate para avançar às quartas de final da competição europeia. No mesmo horário, o Manchester City, da Inglaterra, e Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, se enfrentam na Arena Puskás, na Hungria. O confronto será em campo neutro por conta das restrições de viagem entre Inglaterra e Alemanha. Os ingleses superaram os alemães no jogo de ida por 2-0 e podem perder até por 1-0 ou perder por 1, obviamente, que se garantem na próxima fase. E olha, o Ministério Público negou ontem o pedido da Federação Paulista de Futebol de retomada do Campeonato Paulista. Com isso, o torneio fica parado por 15 dias. No entanto, o órgão do futebol paulista e os clubes vão se reunir hoje para avaliar alternativas para a continuidade do campeonato, como, por exemplo, atuar em outros estados. Isso eu quero ver. Outro impasse pautado nessa reunião é em relação aos treinamentos das equipes. A federação e os clubes entendem que o governo estadual não foi claro o suficiente e que as atividades nos centros de treinamento estão liberadas. Porém, de acordo com o recado oficial da federação enviado ao portal UOL, os treinos estão vetados. Nesta quarta-feira, São Bento de Sorocaba e Palmeiras disputarão em Belo Horizonte um jogo atrasado da terceira rodada. Essa partida acontecerá na Arena Independência e servirá como um teste para outros jogos. A suspensão do campeonato passou a valer a partir de ontem e vai durar 15 dias, como eu já disse lá em cima. Lembrando que essa paralisação atinge também a disputa das séries A2 e A3, torneios onde o Taubaté e o São José representam o Vale do Paraíba. Pois é, todas essas notícias do esporte que a gente deu hoje estão sujeitas a, devido à pandemia, serem paralisadas. A Copa América, essa que a gente falou no começo aí dessa notícia do esporte, pode sim ser cancelada. Isto porque se a Copa América começa em junho, em julho tem as Olimpíadas. E vale frisar que o Campeonato Brasileiro, o calendário brasileiro, de competições está sendo achatado. Então corremos o risco de vários times, inclusive os europeus e brasileiros, não liberarem a saída desses jogadores para a disputa da Copa América ou das Olimpíadas. Mais uma vez, a gente vai ter que esperar para ver como é que fica. Falando, como o Glauco falou aqui, da Série A2, Série A3, que tem os times representados aqui na região, a Federação Paulista de Futebol se reuniu hoje aí com representantes e apresentou sugestões aí para o Ministério Público e também para o governo estadual. A Federação Paulista sugeriu
que a Série A2 e A3 fosse temporariamente paralisada para estudar e apresentar novas medidas, como, por exemplo, a implantação de uma bolha do futebol. Para a gente que já viu aí na NBA, essa tal bolha é um local onde todos os times vão se reunir e vão ficar isolados durante toda a competição para não ter essa transmissão aí de um time levar o Covid para o outro time. Vamos ver como é que vai funcionar tudo isso, basicamente aqui no estado de São Paulo. Os melhores votos da federação aí com essa ideia da bolha. É muito bacana mesmo. Só que isso daí foi planejado antes, com um volume muito grande de dinheiro, com um nível de planejamento espetacular, foi planejado para que quando começasse o campeonato não parasse. É impressionante como alguns setores do Brasil acham fácil. Não, estão fazendo lá, vamos fazer aqui também. Não é fácil assim. Não é fácil assim. Nós passamos pela experiência aí de uma Olimpíada e de uma Copa do Mundo, onde é o único país no mundo onde acontece isso, que tem obras para essas festas que aconteceram, para esses eventos que aconteceram ainda, que não terminaram ainda. Não ficaram prontas para o evento. Então não é fácil assim fazer uma bolha. Já vai ser muito difícil vocês conseguirem coordenar para levar as equipes para jogar em outro estado. Eu acho interessante. Mas a informação aqui no Brasil é de acordo com o que é necessário para fazer a sua política. Desculpe, com todo o respeito à federação, não acredito nem um pouco. Não na capacidade, que dê tempo para fazer isso daí. Esquisito. Exatamente, Glauco. Ressaltando que a bolha também pode causar aí um surto interno. Então isso é muito perigoso e essa era uma das principais preocupações lá da NBA quando criou aí essa bolha do basquete americano. Então a Federação Paulista e as demais entidades têm que também pensar nisso, em como evitar um surto interno desses atletas que estão juntamente isolados. Sem falar do resto dos problemas, né? Porque não é só botar lá todo mundo e tirar foto pro jornal e falar na internet, não. Desculpe, eu não sou do ramo aí do esporte, mas pensa antes de falar, pelo amor de Deus. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou ontem os indicados da 93ª edição do concorridíssimo Oscar, que será realizada no dia 25 de abril. E o formato ainda não foi definido. Segundo a Academia, é provável que a festa não ocorra no tradicional Dolby Theatre, em Hollywood. Para que o evento seja presencial, a Academia pode escolher como palco a Union Station, no centro de Los Angeles. Uma estação maravilhosa, uma estação de trem. Essa estação aí teria espaço suficiente para abrigar convidados com distanciamento social respeitado. A intenção seria fugir do formato remoto ou híbrido, escolhido por premiações como o Emmy e o Globo de Ouro. Na categoria mais importante da noite, claro, o melhor filme, estão concorrendo o filme Meu Pai, Mirari, O Som do Silêncio, Nomadland, Mank, Bela Vingança, O Sete de Chicago e Judas e o Messias Negro. Esse ano, a plataforma de streaming Netflix lidera o número de indicações. 35, 11 a mais do que no ano passado. Interessante a Academia optar por essa tentativa de fazer na Union Station ali, porque é impressionante, eu tenho lido alguns artigos aí, o como e de que maneira significativa a importância, não dos premiados, do que acontece, mas a importância e a relevância do que acontecia na apresentação presencial desses prêmios caiu. Então, é uma preocupação do Oscar, sim, porque uma audiência residual que eles puxavam pelo exatamente espetáculo da premiação está se diluindo, e foi o que aconteceu no Emmy e no Globo de Ouro, e claro, lá tudo isso, a despeito do reconhecimento dos artistas, envolve somas absurdas de dinheiro. Não, Douglas? Exatamente, Glauco. Duas notas importantes aí. É a primeira vez em 93 anos de Oscar que duas mulheres são indicadas aí ao cargo de melhor direção de filme. Ou seja, isso mostra que as mulheres agora estão começando a comandar mais a
a indústria de hollywoodiana de filme. Vale frisar aqui outros pontos importantes, como o Glauco já falou, Netflix dominando aí as indicações. Isto ressalta que os streamings on demand de filmes estão ganhando cada vez mais espaço, principalmente durante a pandemia, onde os cinemas aí e casas de filmes estão fechadas, obrigando as pessoas a assistirem os filmes de suas casas. Então, Netflix, Paramount, entre outros estúdios, estão ganhando cada vez mais espaço dentro do Oscar. Não tenha dúvida aí, olha, uma observação interessante aí, também já vi alguns artigos a respeito disso aí. O novo normal implica estar baseado muito nas novas plataformas. Os cinéfilos, como eu me considero, que adoram o cinema, se viram cerceados aí por essa pandemia a ir ao cinema. E um outro ponto bom que vai acontecer. Os cinemas, claro, muita gente sente saudade, mas o nível de costume vem baixando rapidamente. E no final da pandemia não vai ser automático. Todo mundo vai lotar as salas, não vai ter. Quem sabe, hein, Douglas? Com a volta dos cinemas, finalmente, em função de atrair novamente o público, o preço da pipoca abaixa um pouco. Você acha que é possível isso? Vamos ver como é que vai estar a inflação do milho aqui no Brasil para a gente ver se esse preço também da manteiga, porque todo mundo que come pipoca no cinema coloca também a manteiga em cima, que é o diferencial. Mas vamos ver como é que vai ser isso e quando essa pandemia vai acabar para a gente finalmente poder retornar aí às salas de cinema. O pessoal comentando, interagindo aqui com a gente. A Raquel Torres mandando aqui bom dia. O Luiz Rosa mandando aqui bom dia para o Glauco e para todos os jornalistas. Um abraço para você, Luiz. Mais participações também da Neuza Lino mandando aqui bom dia. Ótimo dia para todos vocês que estão acompanhando aqui o Abre Aspas. Não tenha dúvida. E continuando, a SpaceX segue em seu trabalho de aumentar a rede de satélites Starlink, que tem como principal objetivo oferecer internet banda larga de alta potência. Você vai acompanhar aí o lote mais recente de satélites com 60, olha só, 60 satélites, foi lançado no último domingo. E com o sucesso da missão, a companhia alcançou a marca de 180 satélites enviados ao espaço em 2 semanas. Você acompanha as imagens fantásticas aí. O lançamento também fez o Falcon 9, foguete utilizado no lançamento, bater um recorde de reutilização. Olha que demais. Esse foi o 9º voo realizado com ele. 9º, muito legal. Com essa última missão, a SpaceX já enviou ao espaço cerca de 1.400 satélites. O objetivo da companhia de Elon Musk é chegar aos 14.000 para oferecer ampla cobertura de seu serviço de acesso à internet no mundo todo. Fantástico isso, não? Exatamente, Glauco. Vale frisar que as agências aí espaciais, como a NASA, ou também a agência privada, como é o caso aí dessa agência que lançou a SpaceX, muito importante, visam e trabalham em conjunto para levar o homem a Marte até 2030, inclusive no caso da SpaceX, com a exploração privada, ou seja, você pagará para ir a Marte. Muito bacana essas notícias, impressionante a gente ver todos esses números, né? 14.000 satélites é muita coisa. Infelizmente, a gente vê o nosso país, a despeito de toda a capacidade dele, afastado do grupo de elite disso daí. Há muito tempo atrás, no começo da Estação Espacial, o Brasil fazia parte deste processo. Inclusive, em alguns filmes, você vai notar, daquela época, que existe em algumas estações espaciais a bandeira do Brasil. Mas isso tudo foi perdido, porque na época, coisa de 3 milhões de dólares ao ano era impossível para a gente participar do processo. Inclusive com o próprio atual ministro Marcos Pontes, então coronel Marcos Pontes, passando algumas necessidades em seu treinamento na NASA, porque o Brasil simplesmente desistiu de fazer e o deixaram lá. Ficou aí uma grande lacuna para o Brasil, que agora vai assistir da sala de casa o Brasil indo aonde nenhum homem jamais esteve. Mais uma vez, perdemos o trem da história. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, o Brasil atingiu o total de 10.081.771 pessoas vacinadas em todo o país, elevando a porcentagem para, olhem que número, 4,76% da população. Vamos à atualização com Douglas Cruz. Vamos lá, Glauco. Segundo dados aqui do governo estadual,
No estado de São Paulo já foram aplicadas mais de 4 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19, das quais 1.107.000 foram aplicadas em 2 doses aí das vacinas Coronavac ou da vacina de Oxford. Então, esses são os números da vacinação estadual. Pois é, seguimos firme e forte, a par e passo atrás da tartaruga. Vamos aguardar os acontecimentos e que as coisas se realizem. Douglas Cruz, muito bom dia para você. Ótimo dia para você, Glauco, para todo mundo que acompanhou o jornal, interagiu conosco. Lembrando que amanhã, quarta-feira, temos mais Abre Aspas. Não tenha dúvida, para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Não vamos esquecer, a você que nos ouve aí pela Web Radio, saibam que todas as notícias têm a sua atualização durante todo o dia e 24 horas por dia no portal SP Rio Mais. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.